Capítulo 6, parte 1. Definindo ânima e ânimos. De todos os aspectos da teoria de Jung, o tópico deste capítulo tornou-se de muitas formas o mais controvertido, porque suscita profundas questões de sexo e sugere diferenças essenciais na psicologia de homens e mulheres, embora esse assunto possa ser parecido, calmo e resolvido ao tempo de Jung. Ele provoca até hoje mais agitação do que em Ninho de Marimbondo. Alguns contemporâneos parece que Jung foi um homem adiante do seu tempo, que previu e, com efeito, advogou um tipo de protofeminismo. Para outros, ele apresentava-se como um porta-voz de pontos de vista tradicionais estereotipados sobre as diferenças entre homens e mulheres. De fato, penso que ele foi um pouco de ambas as coisas. Em suas obras mais recentes, Jung referiu-se a ânima e ânimos como figuras arquetípicas da psique. Assim, elas situam-se essencialmente para além da influência das forças que moldam e dão forma à consciência dos indivíduos, como família, sociedade, cultura e tradição. Os arquétipos não são derivados da cultura, pelo contrário. As formas culturais, na teoria de Jung, é que derivam de arquétipos. Portanto, essa definição de ânima-ânimos como arquétipo coloca a sua essência mais profunda totalmente fora da psique, do domínio das formas e poderes espirituais impessoais. Ânima e ânimos são formas vitais básicas e somam-se a outras influências de grande impacto sobre indivíduos e sociedades humanas. O arquétipo é, como vimos no capítulo 4, uma Ding en sique, quente, uma coisa em si mesma, e, portanto, situa-se além do alcance da percepção humana. Só podemos percebê-lo indiretamente observando as suas manifestações. Ânima-ânimos é, stricto sensu, uma hipótese científica sobre algo que existe, mas não pode ser observado diretamente, como uma estrela desconhecida cuja posição e dimensões só são conhecidas a partir de medições da atração gravitacional em sua vizinhança. E, no entanto, uma vez que as manifestações de ânimo e ânimas, tal como Jung as observou, descreveu, se assemelham frequentemente, de fato, a bem conhecidas imagens culturais consubstanciadas por homens e mulheres tradicionais, foi levantada a questão: era Jung uma vítima das limitações de sua visão cultural, as quais passavam inadvertidamente a ser consideradas o expoente de estereótipos culturais? Por outras palavras, são os arquétipos de fato construções sociais? Ou estava Jung investigando estruturas mais profundas que talvez estejam implantadas nesses padrões culturais, mas os transcendem e são, de fato, formas universais de traços psicológicos e comportamentais humanos? Não responderei a essas perguntas em termos definitivos no presente capítulo, mas espero expor desde já os argumentos para mostrar que a questão é mais complicada e o pensamento de Jung mais complexo do que muitos dos seus críticos admitiriam. Tentarei apenas, por agora, apresentar o seu pensamento com maior clareza possível. Penetrarei cuidadosamente nesse território procurando captar passo a passo os significados atribuídos por Jung a esses termos de evasiva definição. Se os lugares do mapa da psique que examinamos até esse ponto parecem relativamente claros e bem definidos, o território de ânima e ânimos parece, por vezes, uma selva profunda e indevassável. Talvez isso deva ser assim mesmo, pois estamos penetrando aí nas camadas mais profundas do inconsciente, o inconsciente coletivo, o território das imagens arquetípicas, onde as fronteiras são imprecisas. Antes de abordar a questão do sexo em relação a esses termos, devo sublinhar que pode ser feita uma descrição de ânima e ânimos sem incluir nela qualquer menção de sexo. Este pode ser visto como uma característica secundária de ânima-ânimos.
tal como a essência de um objeto não é determinada por sua cor ou azul ou rosa. Porque é possível falar dessa característica da psique como estrutura abstrata. Usarei ao longo de todo esse capítulo a notação anima animus para indicar uma estrutura psíquica que é comum a homens e mulheres. As desinências diferenciadas de a e as serão usadas quando desejo referir-me às características específicas de um ou outro sexo em relação a esse objeto interior. Abstratamente, anima us é uma estrutura psíquica que a é complementar da persona e b vincula o ego à camada mais profunda da psique, ou seja, a imagem e experiência do si mesmo. Como discutido no capítulo prévio, a persona é uma atitude habitual que um ego adota para o encontro com o mundo. É uma personalidade pública e facilitada a adaptação às exigências da realidade física e primordialmente social. É um complexo funcional, para usar o termo de Jung em sua definição de 1921, de persona em tipos psicológicos. Funciona como a pele sobre o corpo, fornecendo uma barreira protetora entre o ego e o exterior. Anima us é, de igual modo, um complexo funcional, mas cujo interesse se concentra na adaptação do mundo interior. A função natural do ânimos, assim como da ânima, é manter-se em seu lugar entre a consciência individual e o inconsciente coletivo, exatamente como a persona é uma espécie de extrato entre a consciência do ego e os objetos do mundo exterior. O ânimos e a ânima devem funcionar como uma ponte ou uma porta, levando as imagens do inconsciente coletivo, da mesma forma que a persona deve ser uma espécie de ponte para o mundo. Por outras palavras, anima animus permite que o ego penetre e tenha experiência das profundidades da psique. Em 1921, agora liberto de sua dependência de Freud e pronto para lançar suas próprias concepções sobre psicologia profunda, Jung publicou Tipos Psicológicos, onde sumariou o que era, até essa data, uma nova teoria. Foram criados e usados nesse volume muitos termos novos para definir suas noções revisionistas sobre a natureza e a estrutura da psique. Tanto assim que ele sentiu, como já assinalei no capítulo 5, a necessidade de incluir um capítulo inteiro de definições na conclusão desse trabalho. São definições detalhadas e podem ser lidas como uma espécie de compêndio inicial de psicologia analítica. Fornece aí extensa cobertura aos conceitos de ânima e ânimos nos verbetes sobre alma e imagem da alma. Essas definições, se bem que um tanto mecânicas e simplistas, ajudam a fornecer fronteiras e a dar forma aos seus termos, pelo menos do modo que Jung estava a usá-lo nessa época. Ao abordar a definição de ânima-ânimos, contrasta-a com a persona. O complexo funcional da persona refere-se exclusivamente às relações com os objetos, ao passo que ânima-ânimos refere-se à relação do ego com o sujeito. Entendo por sujeito, convém dizer-lhe desde já todos aqueles estímulos, sentimentos, pensamentos e sensações que não é possível demonstrar que promanam da continuidade da vivência consciente do objeto, mas que, pelo contrário, surgem como perturbação e obstáculo, ainda que o propósito, por vezes, no íntimo mais obscuro da profundeza da consciência, de suas camadas mais remotas e que constituem, no seu conjunto, a percepção da vida do inconsciente. Portanto, o sujeito é aqui primordialmente o mundo do inconsciente, não o ego. Este é o lado subjetivo da psique, seu fundamento, seu espaço interior. Contém objetos interiores, por assim dizer, a que Jung chama por vezes imagos, ou simplesmente imagens ou conteúdos. Como o termo sujeito, pelo menos nesse contexto específico, refere-se ao inconsciente, segue-se muito logicamente que, assim como existe uma relação com o objetivo exterior,
uma disposição externa, isto é, a persona. Também existe uma relação com o objeto interior, uma disposição íntima. Jung admite ser compreensível que essa disposição íntima, devido ao seu caráter francamente extremado de intimidade, de acesso difícil, não seja tão conhecida quanto a disposição externa, a qual é simplesmente visível a todo o mundo. Pode-se observar com bastante facilidade o tratamento que uma pessoa dispensa a outras, mas requer mais sutileza ver como as pessoas se tratam a si mesmas. Qual é a atitude delas em relação ao mundo interior? É acolhedora e calorosa, como a persona pode ser, ou é hostil e hipercrítica? Muitas pessoas generosas são seus piores inimigos íntimos, seus mais implacáveis juízes e mais severos críticos. Mas isso é escondido por trás de uma persona cativante e acolhedora. Ou uma pessoa pode ser extremamente severa ao julgar os outros enquanto trata sua própria vida interior com sentimental condescendência. É preciso conhecer muito bem as pessoas antes de poder dizer como é que elas realmente se tratam em seu fórum íntimo. Tornam-se a sério? Tratam-se como crianças? Os modos como percebem o interior mais profundo de si mesmas caracterizam sua atitude de ânima ou ânimos. Jung diz ainda, nessa passagem, existem pessoas a quem seus processos interiores não causam a menor inquietação, passando-os por alto, se assim posso me exprimir. Mas há quem a ele se encontra completamente sujeito. Uma vaga e desagradável sensação sugere a tais pessoas a ideia de uma traiçoeira doença ou um sonho, deposita nelas um pressentimento sombrio. Umas atribuem-lhes um fator fisiológico, enquanto outras as consideram um resultado do comportamento do próximo ou preferem dar-lhe o caráter de uma revelação religiosa. E Jung conclui: a disposição íntima corresponde, pois, a um complexo funcional não definido quanto à disposição externa. Assim como se nota a falta de uma disposição íntima típica nos casos em que os processos psíquicos interiores são negligenciados. Também uma disposição típica externa faz falta nos que, constantemente, ignoram o objeto exterior, a realidade dos fatos. As citações acima resumem a definição estrutural de Jung de ânima e ânimos, tal como a apresentou em 1921 em Tipos Psicológicos. Ânima-ânimos é uma disposição ou atitude que governa as nossas relações com o mundo interior do inconsciente. Imaginação, impressões subjetivas, ideias, humores e emoções. Até aqui, isso não nos disse absolutamente nada acerca do conteúdo dessa estrutura, nem acerca do gênero. A usual definição sintética diz que ânima é o feminino interno para o homem e o ânimos, o masculino interno para a mulher. Mas também se pode falar simplesmente delas como estruturas funcionais que servem um propósito específico na relação com o ego. Como estrutura psíquica, ânima-ânimos é o instrumento pelo qual homens e mulheres penetram nas partes mais profundas de suas naturezas psicológicas e se adaptam a elas. Assim como a persona está voltada para o mundo social e colabora com as necessárias adaptações externas, também a ânima-ânimos está voltada para o mundo interior da psique e ajuda uma pessoa a adaptar-se às exigências e necessidades dos pensamentos intuitivos, sentimentos, imagens e emoções com que o ego se defronta. Por exemplo, de um homem que está frequentemente mal-humorado, disse que tem um problema